Vamos falar sobre alguns procedimentos contábeis patrimoniais. Evidentemente, não dá para esgotar todos os procedimentos contábeis, então vamos falar sobre alguns, né? Alguns procedimentos, vamos falar algumas noções para que a gente possa situar, né, dentro dos aspectos da contabilidade pública. Bom, é interessante, né, notar que a gente vai falar procedimentos contábeis patrimoniais, né? Se a gente fosse fazer uma comparação com a contabilidade do setor privado, a gente não falaria em procedimento contábil patrimonial, falaríamos apenas em procedimento contábil. Quer dizer, a ideia de falar no aspecto patrimonial é porque a contabilidade pública ela trabalha com várias visões, né? A visão orçamentária, a visão financeira, a visão patrimonial. Então é importante fixar essa parte. Então, apresentei um conjunto de conceitos, regras e procedimentos relativos aos atos e fatos patrimoniais e seu relacionamento com a contabilidade aplicada ao setor público, né? Visa a harmonização dos padrões a serem observados pela administração pública no que se refere às variações patrimoniais, classificações, destinações e registros, para permitir a evidenciação e a consolidação das contas públicas nacionais. E é fruto também, né, dessa harmonização às normas internacionais de contabilidade pública. O atendimento do enfoque patrimonial da contabilidade compreende o registro e a evidenciação, né, da composição patrimonial do ente público. Já está previsto, né, na 4.320. E nesse aspecto deve ser atendidas as normas contábeis voltadas para o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos e passivos e suas variações patrimoniais, contribuindo para o processo de convergência, né, às normas internacionais, respeitada a nossa base legal nacional. A compreensão da lógica dos registros patrimoniais é importante para o entendimento da formação, composição e evolução do patrimônio. Então, conforme a NBC, né, estrutura conceitual, os elementos correspondem à estrutura básica, né, das quais as demonstrações contábeis são elaboradas. Então, essas estruturas fornecem um ponto inicial para reconhecer, classificar e agregar dados e atividades econômicas de maneira a fornecer aos usuários informação que satisfaça, né, os objetivos e atinja as características qualitativas da informação contábil, levando em consideração as restrições sobre essa. Então é muito importante conhecer os elementos das demonstrações contábeis, né? Embora a gente já tenha um bom conhecimento, existem algumas particularidades. Os conceitos de ativo e passivo identificam os seus aspectos essenciais, mas não especificam os critérios para seu reconhecimento. Ao avaliar se o item se enquadra na definição de ativo passivo ou patrimônio líquido, deve-se atentar para a sua essência e realidade econômica e não apenas sua forma legal. Então, como é que é feito dentro da contabilidade pública, né, na norma, né, sobre ela há uma adequação, né? Então nós vamos trabalhar com o conceito também, né, de ativo, passivo. A receita ela vai ser tratada no manual, né, como variação patrimonial aumentativa, então VPA, né, é conhecida como VPA. A despesa ela vai ser tratada como aspecto, né, patrimonial, como variação patrimonial diminutiva, VPD. E ainda se fala em contribuições dos proprietários e distribuições aos proprietários. É lógico que a gente não pode esquecer que nós estamos falando de uma contabilidade que abrange, inclusive, né, empresas públicas, autarquias, empresas de sociedade de economia mista, por isso tem que ser bem abrangente a conceituação. O ativo é um recurso controlado do presente pela entidade como resultado do evento passado, né? Então ele deve ser reconhecido quando satisfazer a definição de ativo e pode ser mensurado de maneira que observe as características qualitativas, levando em consideração as restrições sobre a informação contábil. Ele é classificado em circulante e não circulante, né, como é na empresa privada. Sempre eu gosto de ressaltar que o circulante está ali até 12 meses após a data das demonstrações contábeis, mas deve-se levar em consideração como data das demonstrações contábeis
a data do encerramento do exercício como sendo a data oficial, isso que é importante, porque senão o balanço ele é mudar dia a dia. Então nós vamos levar sempre em consideração isso, o que se enquadra, na verdade, em um ano corrente até X mais um, o ano seguinte é circulante. Né? E os outros fatos vão ser enquadrados, então, como não circulantes, os demais ativos como não circulantes. Agora vai ter a novidade, né? A gente vai ter uma classificação de ativo financeiro e permanente. Né? No balanço patrimonial, o ativo é classificado também em ativo financeiro, né? E ativo permanente ou não financeiro, conforme o artigo 105 da Lei nº 4.320/64. O ativo financeiro compreenderá o quê? Os créditos, né, e valores realizáveis independentes de autorização orçamentária e os valores numerados. Na verdade, está se falando em dinheiro praticamente. Né? E ativo permanente compreenderá os bens, né, créditos e valores cuja mobilização ou alienação depende de autorização legislativa. Destaca-se que os conceitos ativos financeiros e permanentes guardam relação com a definição da 4.320. Né? Hoje não estaria mais aderente ao que se faz na contabilidade privada, né? Mas guarda com o que a lei define. Então é importante que essa é uma classificação dentro, né, da contabilidade pública, ativo financeiro e ativo permanente. Passivo é uma obrigação presente derivada de um evento passado, né, cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade. O passivo deve ser reconhecido quando satisfazer a definição de passivo e puder ser mensurado de maneira que observe as características qualitativas, né, quando em consideração as restrições sobre a informação contábil. Não há grande diferença. Passivo circulante e não circulante. Né? Os passivos devem ser classificados como circulante quando corresponde a valores exigíveis até 12 meses, né, após a data das demonstrações contábeis, ressaltando aquilo que eu falo, né, atentar para o encerramento do exercício. E os demais passivos devem ser classificados não circulantes. Aí nada muda em relação à contabilidade privada. E aí também temos, né, a classificação típica da 4.320, que é passivo financeiro e permanente. Né? No balanço patrimonial, o passivo é classificado como passivo financeiro e passivo permanente ou não financeiro. O passivo financeiro compreenderá as dívidas, né, fundadas e outros pagamentos que independem de autorização orçamentária, fluxo financeiro. Já o passivo permanente vai compreender as dívidas fundadas, né, e outras que dependem de autorização legislativa para amortização ou resgate. É a mesma coisa, exemplo dos ativos financeiros e permanentes. Esses conceitos hoje não são empregados na apesar de que quando você fala, por exemplo, em análise das demonstrações contábeis e utiliza o método Fleury, né, o método Fleury utiliza esse conceito. Né, ou seja, ele rearruma o balanço falando em ativo financeiro, né, em ativo operacional e em ativo permanente. Ele faz uma nova roupagem. Então é uma forma de agrupar a informação que a gente não vê usualmente na apresentação das demonstrações contábeis. Bom, vamos ver uma relação, né, entre o passivo exigível, né, uma visão patrimonial, e as etapas da execução orçamentária, a visão orçamentária, aquilo que eu comentei. Né, o fluxo dentro da contabilidade pública tem várias visões. Então, aqui nós temos a visão patrimonial e a visão orçamentária. O passivo exigível, né, versus o empenho. Né? Segundo o artigo 58 da Lei 4.320, o empenho da despesa é um ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Quando a lei utiliza a palavra obrigação, ela não se refere à obrigação patrimonial, passivo exigível, pois uma obrigação patrimonial é caracterizada por um fato gerador já ocorrido, ou seja, conforme a lei, por uma condição já implementada. A Lei 4.320 refere-se ao comprometimento de recurso financeiro da entidade governamental que fez o empenho, ou seja, uma obrigação financeira para fins de cálculo superávit financeiro, fonte de abertura de crédito adicionais e esses anteriores. Por outro lado, o risco da obrigação patrimonial independe da execução orçamentária. Então, na verdade, a gente não tem obrigação. Agora, quando passivo exigível em liquidação. Esse em liquidação, nós sabemos, né, que
as fases da despesa, né? Elas são empenho, liquidação e pagamento, mas aí a gente tem um em liquidação, foi criado mais pelo CIAF, né? É uma visão que o próprio manual fala, seria um desdobramento, né? Quando o fato gerador do passivo exigível ocorrer antes do empenho, ou entre o empenho e a liquidação, né? Ou seja, o fato gerador ocorreu e você não tinha empenhado ainda, né? Um fato emergencial, alguma coisa. É necessário o registro de uma etapa intermediária entre empenho e liquidação, chamada empenho em liquidação. Nessa etapa é necessária para a diferenciação ao longo, né, e ao final do exercício dos empenhos não liquidados e que constituíram ou não obrigação presente. Ainda tal registro é importante que não haja duplicidade de passivo financeiro utilizado para fins de cálculo de superávit financeiro. Como o passivo financeiro é apurado pela soma da conta crédito empenhado a liquidar com as contas do passivo financeiro, ou seja, que representam obrigações independentes de autorização orçamentária para que sejam realizadas, haveria duplicidade desse cálculo, pois seu montante seria considerado como crédito empenhado a liquidar, quanto na obrigação anteriormente contabilizada no passivo exigível. Aqui já existe uma situação de registro do passivo exigível, porque o fato gerador ele já ocorreu. E aí sim, né, passivo exigível e liquidação. Né? Então, segundo o artigo 63 da Lei 4.320, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios pelos créditos, né, pelo respectivo crédito, ou seja, a nota fiscal, né? Ou seja, a verificação de um passivo exigível já existente. Né? Em alguns casos, pode ser que isso ocorra uma lacuna temporal, né? Entre a entrega do bem, serviço né? E a efetiva liquidação do crédito orçamentário. Nesses casos, também é necessário o registro da etapa entre o empenho e a liquidação, chamado em liquidação, aquela etapa anterior, né, que foi mostrada. Etapa essa que evidencia a ocorrência de fato gerador da variação patrimonial diminutiva, a tal da VPD, né, que seria correspondente a uma despesa, com o surgimento de um passivo exigível, né, como contrapartida, e a não ocorrência da liquidação da despesa orçamentária efetivamente. A gente tem aqui, né, uma visão, né, que seria, né, passivo exigível versus o pagamento, né, que consiste na efetiva saída do recurso, né, financeiro que ocasionar baixa do passivo exigível existente. E aí vamos ter um exemplo. Considere a contratação de uma operação de crédito pelo ente. Né? O que é isso? É um empréstimo. Né? Então, na natureza, na contratação, né, a gente tem aqui natureza de informação patrimonial, a gente vai ter débito caixa, né, e crédito empréstimo. Né? Aqui nós temos efetivamente a constituição de um passivo exigível. Em termos de natureza orçamentária, a gente passa a ter aqui um direito de receita a realizar, né? Uma contrapartida contra receita realizada. Por quê? Porque a gente lembra que empréstimo também, no que diz respeito ao orçamento, vira receita. Né? Essa é uma característica da contabilidade pública. Efeito de controle, né, um outro sistema que nós temos controle da disponibilidade para disponibilidade de recursos. Quer dizer, eu posso, né, a partir daí, empenhar. Beleza, agora vamos empenhar. Né? Na natureza orçamentária, eu passei a ter crédito disponível, né, e passei agora a ter crédito empenhado a liquidar. Né? Então, eu ainda não tenho uma situação de passivo. Eu tirei do meu crédito disponível e passei a ter um crédito empenhado. Aqui eu tenho, então, natureza orçamentária, crédito empenhado a liquidar, para aquele crédito empenhado em liquidação. E aí nós temos a situação dos empréstimos, né, que foi aquela situação que nós tínhamos antes, da consideração, né, de que eu fiz um empréstimo a curto prazo, e como controle de disponibilidade por destino de recursos contra recursos por empenho. Então, tudo isso para registrar aquele empréstimo. E na liquidação, né, ou seja, na hora que eu vou dar baixa, né, e vou reconhecer também que eu estou devendo, né, o empréstimo, que é o crédito empenhado à liquidação, crédito empenhado liquidado a pagar. E aí eu tenho aqui, né, o registro da liquidação em entradas compensatórias, que seria em função
do contrato que eu tenho. Financeiro, né? Eu tenho aqui o empréstimo a curto prazo contra crédito de caixa, estou pagando, né? Estou devolvendo, tá? Então, saída de caixa e crédito empenhado liquidado a pagar contra pago, né? Registrar efetivamente que eu paguei o empenho feito, né? E aí aquele controle, né, feito do contrato de financiamento, né, e o que eu utilizei do crédito. Bom, essa é uma situação de números, né, que existem apenas para mostrar a complexidade do lançamento. E agora vamos falar do patrimônio líquido, né? A situação patrimonial líquida é a diferença entre os ativos e os passivos, né, após a inclusão de outros recursos, né, e a dedução de outras obrigações reconhecidas no balanço patrimonial como patrimônio líquido. Então aí não muda nada, né? Ativo menos passivo igual a PL. Situação patrimonial líquida pode ser positiva ou negativa, né? E compõe, né, o patrimônio líquido, capital social, reservas de capital, ajuste de variação patrimonial, reserva de lucros, demais reservas, ações de tesouraria, resultados acumulados e outros desdobramentos. No patrimônio líquido deve ser evidenciado o resultado do período, né, segregados os resultados acumulados dos períodos anteriores. Aqui é uma interessante, né? Eu não coloco tudo no resultado acumulado, eu separo o resultado do período para que fique evidenciado. E depois sim ele vai ficar no acumulado. O resultado patrimonial do período é a diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e as diminutivas. E aí tem um relatório próprio, né, objeto de um outro assunto, que vai ser um relatório chamado Demonstrações das Variações Patrimoniais, mais ou menos igual a DRE. Vamos falar um pouquinho dessas variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, né, as receitas e despesas, né? Já que já falamos de ativo, passivo e PL, vamos falar um pouquinho das contas de resultado. Então, as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade do setor público e que afetam o resultado. Então, essas obrigações podem ser aumentativas, né, VPA, corresponde aos aumentos na situação patrimonial líquida da entidade, não oriundo de contribuições dos proprietários, dos sócios, né? Não oriundo. E variações patrimoniais diminutivas, corresponde a variações, né, patrimoniais diminutivas não oriundas também, né, de distribuição aos sócios. Né? Lembrando que essa distribuição aos sócios estamos falando muito mais com o viés das empresas. Né? O que a gente considera como variação patrimonial aumentativa, né? As transações com contribuintes e terceiros, quando esses efetuarem o pagamento ou assumirem compromisso firme de efetivá-lo, quer pela ocorrência de um fato gerador de natureza tributária, investidura na propriedade de bens anteriormente pertencentes à entidade, né, compra um bem público, ou fruição de serviço prestado, ou seja, a União prestou um serviço. Aí você tem que pagar por aquele serviço prestado. Aí tem algumas características da quantidade pública. Quando da extinção parcial ou total de um passivo, é uma variação patrimonial aumentativa. Né? Qualquer que seja o motivo, sem o desaparecimento concomitante de um ativo. Então, aí é uma variação patrimonial aumentativa. E pela geração natural de novos ativos independentes da intervenção de terceiros. Né? Gado, por exemplo, que possa aparecer, e né, fazenda, uma coisa que apareça, né, um ativo, uma geração natural. E recebimento efetivo de doações e subvenções também. Tudo é variação patrimonial. Agora, e a diminutiva? Primeiro é quando deixa de existir o correspondente valor ativo, né? Vou dar abaixo de um ativo. Ou transferência de sua propriedade para terceiros. Diminuição ou extinção do valor econômico de um ativo, né? Uma perda, por exemplo, depreciação, é uma VPD. E o surgimento de um passivo, né? Sem o correspondente ativo. Também é uma variação patrimonial diminutiva. Aqui é um exemplo, né? A gente tem aqui fato gerador, o imposto sobre o IPTU, né? Nesse caso, o reconhecimento do direito, né, e da variação patrimonial aumentativa deve ser feito no momento do fato gerador e não no momento da arrecadação. Aí o fato gerador
ele vai ser no lançamento, né? Então aqui está. Eu vou colocar em créditos tributários a receber e vou colocar em impostos sobre patrimônio e renda. Então, eu tenho ali uma variação patrimonial aumentativa. Tá? Eu passei a ter uma situação positiva. Aí na arrecadação, eu vou ter fatos, né? Aqui são fatos, né? Aí eu vou ter fatos permutativos. A característica da aumentativa era justamente o reconhecimento do imposto. E o que é o resultado patrimonial? Né? Seria a apuração do lucro ou prejuízo. Né? Então, o resultado patrimonial corresponde à diferença entre o valor total das variações patrimoniais aumentativas e o valor total das variações patrimoniais diminutivas, apurada a demonstração das variações patrimoniais do período. Tá? Caso o total das variações patrimoniais aumentativas sejam superiores ao total das variações patrimoniais diminutivas, disse que o resultado patrimonial foi superavitário, né? A gente não fala lucro, houve um superávit, e aí importante, superávit patrimonial. Caso contrário, diz que o resultado patrimonial foi deficitário, ou que houve um déficit patrimonial. Bom, aí a gente pode falar um pouquinho sobre mensuração de ativos e passivos, né? Como é que os ativos e passivos são medidos. Né? Quer dizer, o destaque aqui é a importância que isso passou a ter. Não existia essa importância. Após a adesão às normas internacionais, ela passou a ter uma importância. Então, o conceito de avaliação patrimonial, né, que é a atribuição de valor patrimonial, valor monetário a itens do ativo e do passivo decorrente de julgamento fundamentado em consenso entre as partes, que traduz com razoabilidade a evidenciação, né, dos atos e dos fatos administrativos. A influência significativa, né, que é um conceito que também a gente utiliza quando a gente está analisando, né, se você é coligado ou controlado. Mensuração, o que é medir, o que é reavaliar, né? Então, na verdade, redução ao valor recuperável, isso é importante. Também tem total aderência às normas internacionais, né? Redução ao valor recuperável é a perda de benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços de ativos superior ao reconhecimento sistemático da redução dos benefícios econômicos, ou seja, superior à redução em função da depreciação. Tá? Então, a gente tem que registrar. Aí fala assim, valor de aquisição. Aí entra em questão o valor justo, né, o fair value, né, e aí, né, a gente está falando já em teste de impairment, né, que é o teste ao valor recuperável. Né. Esses são conceitos novos que foram propostos para a contabilidade pública que mal realizava a depreciação. Então, a gente passou a ter esses conceitos. É muito comum você encontrava, né, não posso dizer que encontrava valores de prédio a R$1, porque era o valor que ficava registrado. Então, valor bruto contábil, valor líquido contábil, são valores que fazem parte, realizável líquido, valor recuperável, né, que é o maior montante entre o valor justo líquido, despesa de venda, do ativo ou da unidade gerador de caixa e seu valor em uso. Bom, e aí, evidentemente, nós temos, para cada tipo, para cada elemento do patrimônio, estoque, para investimentos, nós vamos ter características de avaliação que podem ser destacadas. E são muitas. Então, sem querer esgotar o assunto, o manual ele é muito completo e provavelmente também não esgota. A gente focou aqui mais no ativo imobilizado, porque o ativo imobilizado ele tem algumas características interessantes. Tá? Por exemplo, ele é dividido também, né, em bens móveis, né, que todo mundo conhece, os bens imóveis, tá? Aí, por exemplo, né, os hospitais, viadutos, né, pontes. Tá? Agora, os bens imóveis, essa é uma classificação que a gente não tem na empresa privada. Os bens imóveis eles podem ser classificados em bens de uso especial. O que é isso? Compreende os bens, tais como edifícios ou terrenos,
destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, municipal, inclusive, né, as das suas autarquias e fundações públicas, como imóveis residenciais, terrenos, glebas, né, aquartelamentos, aeroportos, açudes, fazendas, museus, hospitais, hotéis, entre outros. Então, o que é utilizado, né, pela administração federal chama-se de bem de uso especial. Bens dominiais ou dominicais, né? Compreende os bens, né, que constituem patrimônio de pessoas jurídicas, direito público, com objeto, né, de direito pessoal real de cada uma das entidades. Compreende ainda não dispondo a lei em contrário dos bens pertencentes às pessoas jurídicas, direito público, e que se tenha dado estrutura de direito privado, como apartamentos, armazéns, destinados, né, à reforma agrária e todos. Ou seja, são bens que vão estar passando para o direito privado, ou seja, são explorados pelo direito privado. É uma característica. Bens de uso comum do povo, né, podem ser entendidos como os de domínio público. Então, ruas, praças, tudo que está é um bem público. Então, veja a complexidade, né? Quanta praça, quanta rua não foi devidamente registrada no patrimônio, né? Então, é uma característica. Isso demanda um processo, né, de avaliação. Bens imóveis em andamento, compreende os valores de bens imóveis em andamento ainda não concluídos. Né? Então, obras em andamento. Né? Projetos que estão em andamento. Então, os bens imóveis têm uma outra classificação. Ainda tem aí demais bens, né, que aqueles que não forem classificados anteriormente. E é lógico, né, o ativo imobilizado ele precisa ser reavaliado. Né? E aí a gente vai utilizar da depreciação e do ajuste, né, ao valor recuperável, né, o famoso test impairment. Uma coisa muito importante, né, que temos algumas classes de contas, tem várias classes, né, terrenos, edifícios operacionais, estradas, maquinário, redes de transmissão de energia elétrica, navios, aeronaves, equipamentos militares e outras coisas mais. São classes de contos e eu preciso fazer depreciação, né, para cada classe. Aqui é um exemplo, né, de reavaliação de ativo, né, apuração do valor líquido contábil pela baixa da depreciação acumulada. Né? Então eu tenho aqui a conta depreciação acumulada, né, contra o ativo imobilizado. Quer dizer, na verdade eu estou dando baixa do bem, né? E aqui eu estou baixa do valor da depreciação acumulada, porque eu estou reavaliando, né, o bem. Estou dando baixo do valor do bem. Aqui, ó, eu tenho agora debitando no ativo imobilizado o que a gente usou para a reavaliação do ativo imobilizado. Eu fiz uma reavaliação. A reserva de reavaliação do patrimônio líquido, está lá no PL, decorre do ativo imobilizado que foi, né, foi feita a reavaliação. E ela ocorre principalmente, né, quando a gente tem desreconhecimento ou alienação do ativo. Essa palavra é interessante, desreconhecimento. Na verdade é o seguinte, não sei onde está o bem. Né? É o famoso perdi e não sei onde está. Lógico, pode ter um processo administrativo, processo civil e tal, vai tentar identificar até penal, né? Mas na verdade não tem mais o bem. Então tem que dar essa baixa. E pelo próprio uso, né? Nesse caso, a parte da reserva é transferida enquanto o ativo é usado pela entidade. O valor da reserva de reavaliação a ser desreconhecido é a diferença entre a depreciação baseada no valor contábil reavaliado do ativo e a depreciação que teria sido reconhecida com base no histórico original do ativo. Agora, é bem difícil que talvez o bem não tivesse nem registro de depreciação, já que se desconhece. Aqui um outro exemplo, né, de depreciação no valor de R$100, né, incidente sobre o ativo reavaliado. A depreciação sobre o ativo com base em seu custo histórico seria no valor de 70,
seja, reavaliação no valor de 30. Então, estão as contas aqui, depreciação 70, reserva 30, né, contra depreciação, amortização e exaustão de 100. Bom, existe ainda uma outra característica interessante, né, dentro dos elementos contábeis, são as provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Né? Também isso vem crescendo, né, desde as normas internacionais, né, porque a ideia de você registrar passivo contingente é muito importante para a sustentabilidade. Né? Embora é um conceito que pode mudar no futuro, né? Uma cidade não pode falir. Né? Deveria. Né? Lógico que existe esse socorro no momento do Estado, socorro da União, para o município não fechar suas portas. Mas, para que ele possa ter uma governança maior, para que ele possa ter uma transparência maior, ele precisa navegar no positivo, né? No superávit, ou no 0 a 0, como a gente fala. E para isso ele precisa reconhecer todos os seus passivos contingentes. A gente vai falar. Provisão é um passivo de prazo ou valor incerto. O termo provisão não deve remeter a elementos do ativo. Né? Eu faço uma provisão para perdas, né, recebíveis, por exemplo. Posso fazer aqui uma provisão, aqui no caso a provisão do passivo, mas eu posso fazer uma provisão, né, nesse caso do ativo para perdas irrecebíveis. Passivo contingente, o que é? É uma obrigação possível resultante de eventos passados e cuja existência é confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos que não estão totalmente sob o controle da entidade. É uma ação judicial, por exemplo. Né? Uma obrigação presente, resultante de eventos passados, mas que não é reconhecida porque é improvável uma série de recursos que incorpore benefícios econômicos ou potencial de serviços seja exigida pela extinção da obrigação. Ou não é possível fazer uma estimativa confiável do valor da obrigação. Então, a quantidade de ações, né, que evidentemente qualquer um pode entrar na justiça contra o governo, remete a um estudo do que pode ou não ser possível, né, de se perder e gerar um passivo contingente. Ativo contingente é diferente da provisão. Na provisão eu já perdi causas e estou fazendo provisão. Agora, para poder no futuro liquidar. Agora, fazendo na verdade um passivo a pagar. Né? Aí eu estou fazendo, eu não sei ainda o que pode acontecer. O ativo contingente é um ativo possível resultante de eventos passados e cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos que não estão totalmente sob o controle da entidade. Também são ganhos. A União também pode estar disputando para ganhar alguma coisa. Então, uma ação também na justiça. É possível. Tá? Então, todos esses passivos, todos esses ativos contingentes devem ser registrados e nem sempre foram, né, para evidenciar a contabilidade pública. Bom, como eu disse no início, a gente não quer esgotar o assunto, a gente quer posicionar, né, nessa complexidade dos lançamentos. O manual de contabilidade pública, que é o MECASP, que é a nossa referência principal, e também o Eli Yokohama, que tem um livro, né, da teoria e prática, eles fundamentam bem. O manual é muito completo, né? Ele permite tirar muitas dúvidas sobre situações pontuais, mas também provavelmente não esgota todo o assunto. Mas é um bom subsídio para conhecer todos os procedimentos contábeis ligados à situação patrimonial. Fica, né, pelas nossas dúvidas, sugestões e críticas.